Oi, senhoras, oi, senhores, bem-vindo ao meu canal. Gente, eu tô aqui para fazer algumas aclarações, alguns esclarecimentos sobre a Lei de Netos, a tão famosa Lei de Netos. Eu recebi muitos e-mails sobre nacionalidade por ser neto, por ser bisneto, por ser tataraneto de espanhol, em função dessa nova lei. Então eu tô aqui hoje para fazer 3 esclarecimentos. O primeiro, essa lei não está promulgada. Essa lei não existe no mundo jurídico. A lei foi proposta, foi aprovada para tramitar. Os partidos políticos fizeram várias emendas em outubro do ano passado, como eu falei no vídeo anterior. Aqui vai sair o link, se você ainda não viu. E essas propostas de emendas, elas devem ser discutidas no Congresso. E até hoje não foram discutidas. Isso foi no final de outubro, passou novembro, passou dezembro, passou janeiro, fevereiro já tá acabando, e a gente não tem nem sequer previsão de quando elas vão ser discutidas no Congresso. A tramitação está parada. E, segundo o cenário político que a gente vê agora mesmo na Espanha, é muito provável que as discussões não retomem, pelo menos até 28 de abril. Isso por quê? Porque acaba agora mesmo, semana passada, foram convocadas eleições para presidente. Aqui é um pouco diferente, não é eleição direta, então na verdade convoca a eleição para o Congresso e o Congresso vai escolher um presidente. O que acontece? Com o reino da Espanha tão movido agora mesmo, em função dessas eleições que vão acontecer 28 de outubro, o mais provável é que a discussão sobre a lei de netos não entre em pauta no Congresso, até porque o Congresso vai se renovar a partir de 28 de abril. Então, é muito provável que a gente não tenha essa nova lei de neto, no mínimo, até metade desse ano. A gente esperava que em junho a lei já estivesse promulgada, mas com esse novo cenário político, é possível que nem sequer em junho esteja promulgada. É possível que em junho a gente já tenha uma redação definitiva, mas que ainda passe pelo trâmite burocrático de passar pelo Senado, pelos deputados, de chegar ao presidente, de firmar, de mandar para o rei, enfim. Então não criem expectativas de que vai ser alguma coisa de imediato, que vai ser alguma coisa que vai acontecer dentro de 2 meses, beleza? O segundo ponto quanto a essa nova lei de netos, que eu tenho que fazer um esclarecimento é: a intenção da lei, o objetivo da lei era resgatar a nacionalidade para aqueles que, a princípio, tinham direito e por algum motivo não tiveram acesso a essa nacionalidade. Por algum motivo legal. Por exemplo, antes da Constituição de 78, a mulher não passava a nacionalidade para os descendentes, só passava se fosse o marido espanhol. Então, quando uma espanhola casava com um não espanhol, ela não tinha o direito de passar a nacionalidade dela para esses descendentes. Por isso essa lei existe, por isso que eu falei no primeiro vídeo, para netos de espanhola que não passou a nacionalidade, porque não estava previsto essa possibilidade, porque ela tinha nascido antes de 78, enfim. Outro exemplo, pessoas que foram exiladas em função da guerra civil. Então, se você sofreu exílio ou por alguma perseguição militar, enfim, também perdeu essa nacionalidade. Então, agora vamos resgatar essa nacionalidade. É mais ou menos a mesma intenção da Lei de Memória Histórica, que quem pediu até 2011 teve acesso, depois perdeu esse direito. É mais ou menos a mesma ideia dessa Lei de Memória Histórica. É devolver o direito a quem já tinha de por si e por algum motivo legal perdeu a nacionalidade. Por que eu tô contando isso? Porque muitas pessoas me mandam: eu sou bisneto de espanhol, meu avô fez isso, meu bisavô fez isso, e me conta a história da vida dele inteira, da família. E a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é: a lei não é para todo mundo. Por isso que a lei tem um cupo fechado de requisitos. A lei não é indiscriminadamente para espanhóis de tataranetos. Tataranetos de espanhol, certo? Porque é verdade que, em teoria, esse sangue vai passando e você, se é tataraneto, em teoria também é espanhol. Mas se a gente for ficar nessa situação, todo mundo no Brasil tem uma origem em algum lugar, porque o Brasil é a origem de mistura, né? Se a gente for pensar nisso, não existe nenhum brasileiro. Quer dizer, existem os indígenas. Mas enfim, não vamos entrar em discussão polêmica. O que eu quero dizer é uma lei com um cupo
muito fechado das pessoas que podem solicitar baseados nessa lei. Então, se você tem dúvidas, se você tem direito, não tem direito, se fica aí um pouco, a melhor pessoa para te responder é o consulado aí no Brasil. Eles têm um formulário gratuito, eu deixei nesse vídeo o anexo desse formulário, que vocês podem enviar ou por correio ou entregar pessoalmente no consulado. E eles vão te responder com 100% de certeza se você tem direito ou não. E se você tem direito, eles já te dão um horário para iniciar os trâmites para pedir a nacionalidade. Essa é a melhor forma. Por quê? Eu não dou conta de responder todos os e-mails. Obrigada por mandarem tantos e-mails, mas realmente eu não dou conta de responder a todas as perguntas de vocês relacionadas à nacionalidade. Foi uma chuva de e-mail, de muitas vezes de pessoas repetidas, que me mandam um, eu não respondo, me manda outro, até que eu responda. Eu demoro às vezes 1 a 2 semanas para responder, porque eu tenho o meu trabalho na universidade, e eu fico com medo de vocês ficarem chateados comigo, certo? Não é desleixo, não é porque eu só respondo quem me paga, muito pelo contrário, a porcentagem de pessoas que contratam minha assessoria é pequeniníssima comparada às pessoas que eu respondo de forma gratuita, só que realmente eu não dou conta. E talvez a minha resposta não seja nem a 100% certeza. A melhor coisa é consultar o consulado quando você tem uma dúvida plausível. Você tem um histórico, você sabe quando chegou, você sabe qual é a origem, você sabe as datas, o nome, enfim, certo? E o terceiro ponto que eu quero falar sobre essa lei, que eu acho importante esclarecer, é que muitas pessoas me mandam um e-mail falando o seguinte: ah, meu pai é filho de espanhol, eu sou neto, e meu pai nunca pediu a nacionalidade. Se seu pai ou sua mãe é filho de espanhol nascido na Espanha, ou seja, seu avô nasceu aqui na Espanha e depois imigrou para o Brasil, chegando no Brasil, seu avô teve seu pai ou sua mãe, seu pai ou sua mãe tem direito à nacionalidade a qualquer tempo. Seu pai pode ter 10 anos, 20 anos, 50 anos, 70 anos, 80 anos. Todo filho de espanhol de origem nascido em território espanhol tem direito à nacionalidade a qualquer tempo, porque o critério é ius sanguinis. Então, seu pai tem direito à nacionalidade a qualquer tempo. Eu recebo muitos e-mails, então eu acho importante a gente fazer essa aclaração para até que as pessoas não continuem com essa dúvida, né? Para fazer uma aclaração de forma geral. Então, todo filho de espanhol que nasceu em território espanhol, mesmo que seu pai tenha nascido no Brasil, como seu avô nasceu em território espanhol, seu pai ou sua mãe vai ter direito à nacionalidade a qualquer tempo, com a idade que ele tiver. E esse trâmite faz no consulado espanhol, com as certidões de nascimento de ambos e um pouco mais de documentação que vocês podem consultar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, gente, esse vídeo fica por aqui. Eu acho muito interessante a gente falar um pouco mais sobre as formas de aquisição de nacionalidade. Então, dentro de muito pouquinho, eu vou fazer uma série de vídeos explicando quais são as 4 formas que você pode transmitir a nacionalidade, quais são as formas de conseguir a nacionalidade por residência, qual é a forma de conseguir nacionalidade se você é descendente de espanhol, enfim. Dentro de muito pouquinho vai sair uma série de vídeos muito massa falando sobre a aquisição de nacionalidade espanhola. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.